potestade do diabo, gravando Romanos 8, 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo. Será que alguém aqui pode estar bem certo como estava Paulo, como eu estou? Então diga, vamos ler todos juntos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu lhe pergunto, o diabo pode alguma coisa na sua vida? Não! Vamos orar, glória a Deus, aleluia. Pai amado e bendito, Deus de poder, graça e glória, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses momentos que agora vamos ouvir a mensagem, a palavra pregada, a homilia. Jesus, esse tempo é precioso, porque esse tempo muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Ó Deus, esse tempo muda tudo, porque é um tempo de conhecimento. E quando há conhecimento, Pai, todas as brechas, todas as portas, ó Deus, a destruição são fechadas, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Teu povo é destruído porque falta o conhecimento. Jesus, aqui não nos falta conhecimento. Por isso, Pai, que nesta noite, este conhecimento, a revelação da sã doutrina, ó Deus, faça com que cada um aqui, Jesus, cresça ainda mais na Tua graça, no Teu conhecimento, e que em nome de Jesus, Pai, assuma a posição espiritual que tem em Cristo e viva como cabeça nesta terra, Pai. Ó Deus, esteja por cima como Tu falas em Tua palavra e reine em vida através do Senhor Jesus. Assim eu oro com fé, e a igreja que ora e crê comigo, diga amém e amém, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, 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 graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Levante uma das suas mãos e diga: nada, ninguém poderá me separar de Jesus. Mais uma vez, nada, ninguém poderá me separar de Jesus. Amados irmãos em Cristo, ovelhas preciosas de Jesus, minha família espiritual, famílias benditas que já são reconhecidas por todos como famílias benditas de Deus nesta terra, mais que vencedores, aqueles que estão crescendo e vivendo na visão do Todo-Poderoso. A obra principal que o inimigo tem arquitetado é fazer as pessoas crerem que ele não existe. Hoje nós já temos muita gente falando que o diabo é ficção, que o diabo é utópico, que isso é uma invenção da humanidade, porque a humanidade precisa destas coisas para viver. Existem muitas palavras falando, argumentando que o diabo não existe. Então, eu queria que a igreja entendesse que essa é uma obra do próprio diabo. A obra principal dele, e ele arquitetou isso a ponto de enganar as pessoas, logicamente sem conhecimento, é fazer essas pessoas crerem que ele não existe. E que as situações que surgem são obra do acaso. Ora, a Bíblia diz que não existe acaso, não existe nada coincidentemente. Existem situações que são desígnios, que são propósitos de Deus. Tudo está conectado. Então, o diabo pregando e ensinando e fazendo com que esse conceito de que ele não existe, né, vá entrando na mente das pessoas, ele vai minando, na verdade. Ele vai enfraquecendo as pessoas sem conhecimento, ele vai enfraquecendo as pessoas negativas, especialmente, e vai usando artifícios religiosos, né? E pelo engano, ele vai enganando com as suas mentiras. Mas, amados, é importante que eu lhe diga a verdade sobre o diabo. E qual é a verdade sobre o diabo? A verdade primeira é que o diabo existe.
ele é um ser. Ele é real. E a verdade que liberta você de toda mentira que ele pregou e que ele insiste em levar para o povo, especialmente o povo eleito, o povo de Deus, é que a derrota de Satanás já foi assegurada pela morte, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. O diabo não tem mais parte com aqueles que são um espírito com Deus. Quem aqui é um com o Senhor? Todos os convertidos são um espírito com Ele. Então o diabo não tem mais parte com você. Se você crê, você tem que assumir e dizer: eu creio que eu sou um com o Senhor. O meu espírito é um com o Espírito de Deus. E o diabo não tem mais parte comigo. Muito bem. Então, como pastora, eu tenho que ensinar a igreja a preservar a fé, a não aceitar outro tipo de envolvimento espiritual, mas ouvir e praticar a sã doutrina. A Bíblia chama a graça de Deus de sã doutrina, uma doutrina saudável. Qual é a doutrina enferma? A lei. Então eu tenho que ajudar você a praticar a sã doutrina. A aparente e temporária derrota dos crentes é produto do desconhecimento. Que desconhecimento? Da posição espiritual que esses crentes já têm em Cristo Jesus. Essa aparente e temporária derrota dos cristãos, ela também é produto das maquinações de Satanás. Satanás existe, ele não tem parte com você, mas ele é um estrategista do mal. Ele maquina, ele arma ciladas. E essas ciladas, essas maquinações, é que fazem os crentes sem conhecimento, que não assumem a sua posição espiritual em Cristo, caírem nessas maquinações e nessas ciladas. E são derrotados, logicamente. Agora, nós sabemos, já sabemos bem disso, que o cristão, o crente em Jesus, ele é propriedade exclusiva de Deus. E jamais um crente que é propriedade exclusiva de Deus poderá ser possuído por um demônio. Ele já foi libertado por Cristo, lá na cruz do Calvário, de todo o poder do diabo. Então, se você é crente em Jesus, diga: eu já fui libertado por Cristo de todo o poder do diabo. Muito bem. Então, depois da introdução, ponto número 1, não vou entrar nos pontos, são os pontos de domingo. Antes de Cristo, Satanás acusava os filhos de Deus diante do Todo-Poderoso. Cristo já veio, isso aqui não acontece mais, do diabo ir lá falar mal de você e acusar você diante de Deus. Número 2, antes de Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, nós seguíamos o curso deste mundo e fazíamos a vontade do diabo. Então, todos nós, todos, sem exceção, já fizemos a vontade dele. Porque o nosso lugar, antes da conversão, era o império das trevas, era o mundo que jaz no maligno. E quem está lá está fazendo a vontade de Satanás. Isso antes de Cristo ser o nosso Salvador. Agora, nós já somos salvos por ele. Ponto 3. Depois de Cristo. Então, nós não podemos jamais esquecer, ignorar que o advento da vinda de Cristo muda completamente a história. E muda também a história do diabo, a história de Satanás. Então, o que acontece depois de Cristo? Ponto 1. O Senhor Jesus anunciou que o príncipe deste mundo seria expulso. Enquanto ele estava aqui em carne, Jesus avisou: olha, em breve, logo mais, ou seja, quando eu for para a cruz, o diabo, o príncipe chamado deste mundo, o império das trevas, imperador das trevas, príncipe da potestade do ar, ele seria expulso. E ele, verdadeiramente, quando Jesus foi para a cruz, foi expulso. Número 2.
O Senhor Jesus despojou principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Então, o Senhor despojou. O que é isso? Tirou os despojos de todos os demônios, de todas as hostes malignas, todas as vidas que eram do Senhor, os eleitos, os escolhidos, e estavam de posse do diabo, foram arrancadas das mãos do diabo, da posse do diabo. E o Senhor triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Número 3. O Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Entre as missões de Jesus, do Cristo, nós encontramos esta missão: destruir as obras do diabo. Ele destruiu aquilo que o diabo fazia na vida do povo de Deus, na vida dos eleitos de Deus. Número 4. O Senhor Jesus destruiu o que tinha o poder da morte. Por quê? Porque na nossa vida, o diabo não tem mais poder da morte. Nós não vamos morrer. Nós já temos vida eterna. Todo aquele que tem Jesus Cristo não morre. Não morre. Já passou da morte para a vida. Então ele não tem mais o poder que tinha quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, sem Cristo, de nos levar para o inferno, a morte eterna. Não. O Senhor Jesus na cruz destruiu esse poder. 5. O Senhor Jesus expulsou o acusador dos irmãos. Então, aquela palavra que eu disse. Agora o diabo não pode mais nos acusar diante de Deus. 6. O Senhor Jesus tem guardado os demônios em trevas e algemas para o juízo final. Explicamos isso domingo. Onde são essas trevas que o Senhor tem os demônios em algemas, em cadeias, e eles já estão sentenciados? É lá no império das trevas. Amém? Ponto número 4, tópico 4. Poderá um crente ser possuído por demônios se o Espírito Santo está nele? E o Espírito Santo está em todo aquele que recebe e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, é impossível. No número 1, nós estudamos que Deus guarda o salvo e o maligno não toca. Então, o maligno pode tocar um salvo? Não, quanto mais possuir, não é verdade? Entrar na vida, tornar esse crente possesso, não pode. Não existem crentes de verdade, hein? Não é que se dizem crentes. Crentes nascidos de novo, regenerados, templos do Espírito Santo. Não existem crentes nessa condição possuídos pelo diabo. Número 2, Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas. Então, lá no império das trevas, quando estávamos mortos, o Espírito Santo não habitava em nós, então qualquer pessoa estava sujeita a uma possessão, ou a uma influência, né? Ou uma opressão maligna. Agora nós estamos transportados para o reino do amor de Jesus Cristo. Nesse reino o Senhor nos guarda, então não há como, né, o diabo nos tocar, entrar em nós. Número 3. O valente bem armado tem os seus em segurança. Eu expliquei essa passagem bíblica que o valente era o nome, né, dado por Jesus para o diabo. Valente, usava uma armadura, guardava a casa dele, né, os seus em segurança. Só que vem um mais valente, Jesus Cristo, diz que tira a armadura em que ele confiava e reparte os despojos. Quer dizer, os seus você fica, os meus eu vim buscar, não é? O mais valente foi lá e tirou do valente os despojos. Tomou para si o que era dele. Diga glória a Deus. Número 4, o versículo. Em meu nome expulsarão demônios, só se aplica a pessoas que não têm o Espírito Santo. Lógico, nós só podemos expulsar demônios em nome de Jesus da vida de alguém que não é crente ainda, que não tem o Espírito Santo, que não é selado com o Espírito Santo. Essa pessoa pode ser possuída por um demônio, tá? Ok? E nesse ponto, foi o que nós paramos no final do culto de domingo, nós estudamos aquela passagem do endemoniado gadareno. Vocês lembram daquela passagem? Daquele homem que vivia em sepulcros, tal. Enfim, estudamos isso. Hoje eu queria abordar uma outra passagem de outra pessoa possessa. Ok? Nós vimos que aquele rapaz, ele era possuído, mas depois que Jesus expulsa os demônios dele, ele tinha uma legião, mais ou menos uns 3.000, 4.000, sei lá, 5.000 demônios, que depois foram para uma manada de porcos que estava ali
próximo. E o que aconteceu? Aqueles porcos, né, se precipitaram despenhadeiro abaixo e morreram todos afogados. Então, veja, o diabo para agir precisa de corpos. Eles clamaram a Jesus que deixassem eles entrar naqueles porcos, né? E aquele rapaz, quando foi liberto, passou a seguir Jesus, enfim, deu um testemunho. E aí, ele era um eleito com certeza, por isso ficou limpo, ficou salvo, ficou liberto. E hoje eu quero falar de uma jovem que também estava possessa de um espírito adivinhador. Vamos a Atos dos Apóstolos 16, 16 a 18. Por que hoje nós vamos falar deste assunto, da possessão de uma pessoa? Porque este caso dessa moça é muito comum hoje nas igrejas, tá? Quase todas as igrejas que expulsam demônios, que têm esses movimentos de exorcismo, elas têm pessoas assim, tá? Então isso é uma confusão. E tem este tipo de pessoa também em igrejas chamadas até sérias. Mas vocês vão ver hoje o que está por trás, às vezes, de uma pessoa que fala uma coisa que não parece que é o demônio. É esse caso aqui, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aqui está Paulo e alguns acompanhantes de Paulo, indo para um lugar de oração. Esses lugares de oração, às vezes não tinha igreja. Paulo estava pregando a graça. E às vezes eles não tinham onde se reunir. Então esses lugares de oração eram mais ou menos públicos, em lugares abertos. Eles paravam na beira de um rio, eles paravam perto de um lago, eles paravam, sei lá, perto de um poço, numa pracinha, né? Um lugar que eles pudessem ficar ali sossegados. E foi isso que aconteceu. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu a um encontro. Veja que eles já tinham aquele lugar de oração. Ó, vai abrindo o olho. Aquela pessoa sabia que eles se reuniam lá para orar. Nos saiu a um encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, chamada naquela época de pitonisa. Eram pessoas que recebiam um demônio, né, um espírito, que eles não falavam que era demônio, e falavam que era o espírito de Piton. Piton que vem da cobra, né? Era um deus da Grécia, que depois foi incorporado por Roma, enfim, que foi parar aí, né? Então, essa coisa de receber um espírito adivinhador, eles chamavam de pitonisa. Tá? A pessoa, a mulher, o espírito de Piton que se manifestava ali adivinhando. E nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Espírito adivinhador. O que é um espírito adivinhador? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não adivinha. O Espírito Santo tem a palavra final, não adivinha a coisa, ele sabe todas as coisas. Então, quem adivinha, um espírito que adivinha é um demônio. Então veio uma jovem com um demônio que adivinhava, tá? A qual, adivinhando, chutando, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então veja que o quadro, a gente já sabe, já estava montado. Paulo e os seus amigos de oração estavam todos os dias ali. Então eles sabiam que aquela moça adivinhava, eles sabiam que ela era uma pitonisa, eles sabiam que ela dava lucro. E por que eles identificaram logo que era um espírito maligno? Porque o Espírito de Deus, amados, não adivinha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém usa o Espírito de Deus para ter lucro. Então, toda vez que alguém usa um espírito para ter lucro, ali está o diabo. Pode ser que esteja falando em nome de Deus. Pode ser que esteja, vou mostrar daqui a pouco, usando o nome do Senhor Jesus. Mas toda vez que há dinheiro envolvido com algo de Deus, ali está o diabo. Sempre. Aqui, olha, o quadro já tá claro para nós, né? Imagine para o apóstolo Paulo, com todo aquele conhecimento, aquele discernimento, aquela unção de Deus. Então, ela dava o quê? Grande lucro aos seus senhores. Versículo 17, olha o que diz. Seguindo a Paulo e a nós, aqui quem está falando é Lucas, que está escrevendo Atos. Então, Lucas estava nesse grupo, tá? Junto com Paulo. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo. Esse clamava é que ela gritava. Não era baixinho, não. Ela gritava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação.
Então, se você olhar, né, a grosso modo, num primeiro momento, você vai olhar ali e vai dizer, espera um pouco, o que ela estava falando? Ela estava falando alguma mentira? Não. Agora, ela precisava falar isso de Paulo, de Lucas? Ora, eles já eram conhecidos como homens de oração. Eles já iam para aquele lugar e já pregavam Jesus Cristo. Todo mundo já conhecia quem eram Paulo e Lucas e o grupo deles. Então, o que ela dizia? Em brados, em gritos, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Muito bem. Isto se repetia por muitos dias. Agora, imagina Paulo, Lucas, querendo orar com seu grupo ali, querendo falar da graça, do amor de Deus, pregar Jesus Cristo, e uma moça, aos berros, dizendo, estes homens são filhos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são filhos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens... Amado, eu falei 3 vezes, vocês não me aguentam. Agora, imagina, aquele tempo todo, essa mulher seguindo Paulo e falando isso, e falando isso. É a mesma coisa sempre. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. O que ele disse ao Espírito? Em nome de Jesus, eu te mando. Retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora, saiu. Então, aqui nós temos algumas coisas importantes. Não há dúvida de que este caso é um exemplo de possessão demoníaca. Número 2. O poder profético dessa jovem, né, de adivinhação, na verdade, procede do espírito maligno que a inspira a falar. Número 3. Esse espírito do mal, ele anuncia uma verdade àquelas pessoas que estavam ouvindo. Porque realmente Paulo e os demais eram servos obedientes de Deus, que proclamavam o caminho da salvação. Agora, tem algumas dicas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Vocês se recordam que quando Jesus encontrou o homem dos sepulcros, o endemoniado gadareno, o que ele falou para Jesus? Filho do Deus Altíssimo, que eu tenho contigo, que tu tens comigo, a mesma expressão. Era uma expressão, filho do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo, era uma expressão que denunciava uma imitação barata da primeira expressão que os judeus convertidos começaram a falar a respeito de quem era salvo por Jesus. Então, tinha aqui, na visão de Paulo, no discernimento de Paulo, muitas evidências, não é? A insistência daquele espírito em seguir os apóstolos, na verdade, amados, era para causar o quê? Perturbação. Era para causar o quê? Tumulto. Quem é que causa perturbação e tumulto? O diabo. Vocês acham que o Espírito Santo ia botar alguém gritando? O Espírito Santo já estava em Paulo. Ele falava através da boca de Paulo. Eu não precisava botar alguém gritando quem era Paulo. O próprio Espírito se identificava na vida de Paulo. Então, aqui nós temos coisas muito, muito simples para nós de entendermos, né? E o objetivo, na verdade, não era revelar quem eram aqueles homens, mas desviar a atenção das pessoas para que elas não ouvissem a mensagem de amor que Paulo pregava, né? Que os que estavam com ele estavam pregando. Então, o apóstolo Paulo fica profundamente perturbado, irritado com aquela jovem, e ali, cheio do Espírito Santo, ele expulsa o espírito de Pitom, né? O espírito de adivinhação, em nome de Jesus Cristo. Paulo é usado por Deus com o dom de discernimento de espíritos. Ele soube discernir que aquele espírito era um demônio. E ele acaba com a exploração da jovem, que dava lucro aos seus senhores. Na verdade, ela era explorada por pessoas, né? Então, trazendo para hoje, muitas igrejas hoje estão cheias de adivinhos, estão cheias de pitonisas. A cegueira espiritual hoje, no meio evangélico, está tão grande que os crentes tratam esse assunto tão sério com total indiferença. Ninguém sabe quem está falando e ninguém está nem aí também para quem é que está profetizando.
tá? Então, muitas lideranças, agora é grave, promovem pessoas com esses espíritos malignos e até as chamam de bênção pura. Tem muita adivinhação dentro das igrejas. E aí, sem discernimento de espírito, porque aquela pessoa às vezes repete um versículo, porque repete alguma coisa que o pregador falou, mas aquilo não tem edificação, consolo, nem exortação. Não se tem na igreja discernimento para saber que aquilo é um espírito maligno de confusão, de perturbação. Muitas vezes essas pitonisas e esses adivinhos são promovidos, são chamados de profetas, são promovidos até a pastores, enfim, a líderes e etc. São chamados de bênção. Então, nós precisamos estar muito bem dispostos, como o apóstolo Paulo estava, né? Para libertar os cativos e para proclamar a verdade que liberta. Veja, por favor, o que Jesus disse sobre essas pessoas em Mateus. Bispo, você queria que eu falasse sobre isso. 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Todos vão comparecer diante de Jesus. E alguns, ele não fala alguns, ele diz muitos. Olha, é muita gente que naquele dia vai dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja que há pessoas energizadas pelo diabo, usando o nome de Jesus para expulsar demônios, para profetizar. Isso é gravíssimo, amados. Para fazer milagres. Agora veja a resposta de Jesus no 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E se ele nunca conheceu, você já sabe de que espécie de gente nós estamos tratando aqui. Filhos do diabo. Porque aos filhos de Deus ele diz: aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. O Senhor conhece você e a mim desde antes da fundação do mundo, porque você foi criado em espírito à imagem e semelhança de Deus. Quando Ele olha para estas pessoas que estarão diante dEle, Ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a... Quem pratica a iniquidade é filho de quem? Do iníquo, do diabo, de Satanás. Você está entendendo? Agora tem gente dessa laia, filho do diabo, usando o nome de Jesus com Bíblia na mão, em cima de altares, expulsando demônios, fazendo até milagres da mentira, operação do erro. Os irmãos estão entendendo? Isso é sério. Precisa ter discernimento. Você não pode mais achar que tudo é Deus. Você não pode mais ignorar que há pitonisas, que há pessoas do diabo para confundir. O que essa mulher que nós acabamos de estudar aqui queria? Aliás, era não. O espírito que estava nela, o que queria? Perturbar, confundir, tumultuar. Ora, não é isso que acontece no meio evangélico. As pessoas estão tumultuadas, perturbadas. Elas vêm aqui, muitas vezes, se abrem conosco e dizem assim: mas peraí, Deus me disse uma coisa, depois Deus me disse outra completamente diferente. Que Deus é esse? Foi Deus quem disse? Que Deus? Não, mas eu vi, todo mundo lá rouba, todo mundo lá adultera, os líderes lá são da pá virada, é um negócio horroroso, é um antro, mas eu vi milagre acontecer. Agora você já sabe. Como? É um antro de perdição? É um lugar sujo, abominável, de adúlteros, de beberrões, de pessoas que usurpam, que pegam dinheiro do povo, que esfolam as ovelhas, e depois milagres são produzidos da parte de quem? Da parte de quem? Essa gente um dia vai estar diante do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai dizer a eles explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês praticaram iniquidade, vocês são filhos do diabo. Infelizmente estão enganando a muitos também. Mas a nossa voz está aqui e vai se levantar cada vez mais
Porque a verdade tem que ser levada para libertar aquele que está cativo das mentiras de Satanás. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tópico número 5. Se Cristo já nos libertou das potestades do diabo, então qual é a luta? Qual é a batalha que o crente tem diariamente e em todo lugar? Porque nós temos lutas ou não temos? Temos. Quantas batalhas nós temos? Muitas. Mas a gente está liberto do diabo? Dos principados, da potestade? Sim. Então que luta é essa? Como é que isso acontece? Isso aqui agora é muito importante para você se situar e se posicionar. Então vamos lá. Número 1. Cada um, primeira questão da tentação, é tentado por sua própria concupiscência e cobiça. Então as tentações. As pessoas costumam dizer, não, o diabo está me tentando. Ora por mim, o diabo está me tentando. Não. A Bíblia não diz que nós somos tentados pelo diabo. Nós somos tentados pela própria concupiscência e cobiça que já estão na nossa carne. O diabo, sabendo da cobiça e da concupiscência da nossa carne, o que ele é? Astuto. O que ele é mais? Arma, ciladas. Ele tem, o que nós lemos lá no início da mensagem? Artimanhas de Satanás. Então ele usa artimanhas, ciladas, astúcias, para que a concupiscência, a cobiça, que já estão na nossa carne, nos façam cair nas suas ciladas, nos seus laços. Porque tocar em nós ele não pode. Roubar aquilo que Deus fez em nós ele não pode. Nos possuir ele não pode. Mas mentir para nós ele pode. Porque ele é o pai da mentira e ele vive mentindo o tempo todo. Então, vamos ver isso. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Lógico que não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém, ok? Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando a cobiça, o atrai e seduz. Agora, para eu cobiçar, na minha carne tem cobiça. O que é cobiça? É um desejo ruim, ardente, maligno para fazer. Isso está na minha carne. Agora, esse desejo está na minha carne e ele está ali parado e o diabo sabe que ele precisa colocar algo que me seduza, algo que me atrai, para que a minha cobiça me leve para lá. Então você tem que entender como é que o diabo atua na vida do crente. Ele arma situações. Ele prepara estratégias para queda. Porque ele sabe que se você puser o pé no laço, pela cobiça, pela concupiscência, ele está lá longe, só faz zum! E a gente vai colher a consequência disso. Então, todos os problemas que nós temos, amados, não adianta ficar botando a culpa no diabo. É o diabo, é o diabo. O diabo usa as oportunidades todas que nós lhe damos. O diabo só age se você na carne lhe der lugar. Se você não der lugar na carne, o diabo não tem como armar as ciladas. Ele arma, mas você não tem como cair, melhorando a minha confissão. Amém? Número 2, nós estamos vendo nesse tópico como é? Da onde vêm as lutas dos crentes? Estão vendo a nossa carne. O diabo sabe, e vou lhe dizer uma coisa. Ele sabe onde a gente caía antes da nossa salvação. Onde a nossa carne tropeçava. Onde ele fazia a gente mais cativo. Aí a gente se converte, mas a nossa carne não se converte. Então o que ele fala? Vamos ver, né? Vamos ver se aquela área ali já foi convertido, se a pessoa tem domínio sobre aquilo. Então, normalmente é sobre aquela vulnerabilidade da carne que o inimigo vai armar as ciladas, as estratégias dele, porque ele sabe que ali estava a fraqueza. Estava, não pode estar mais. Amém? Nós já estudamos isso. E quando é que eu consigo olhar uma sedução, quando é que eu consigo olhar umas ciladas
uma cilada e não pôr meu pé no laço e não entrar para aquela armadilha. Quando eu estiver bem alimentado espiritualmente, quando o meu espírito estiver forte, quando eu estiver na comunhão dos santos, quando eu estiver em intimidade com Deus, não, eu vou identificar a cilada, a estratégia e vou dizer: vai embora daqui, isto não me atrai mais, maior é o que está em mim do que você que está no mundo. Amém? Número 2, as guerras e as contendas são provenientes dos prazeres da carne. Por que tem guerra? Porque a carne quer. A carne gosta de uma briga. A carne gosta de uma encrenca. A carne adora ver o circo pegar fogo. A carne. Olha o que Tiago diz em 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É o diabo, bispa. É o diabo. Olha como a gente está tirando. Está tirando a força do diabo. O diabo não é nada disso que os crentes acham que ele é. Porque é fácil botar a culpa no diabo. Tem uma guerra, o diabo entrou nessa história. O diabo. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa? Está na carne. Aí o diabo arma uma situação. Se você entrar, você pode entrar numa guerra, você pode entrar numa contenda e você vai sofrer as consequências. Porque isso é uma plantação na carne. E quando você planta na carne, você colhe corrupção, você colhe encrenca, você colhe desgraça. Estamos entendendo? 3. O crente em Jesus deve fazer morrer sua natureza terrena. Amada, a nossa natureza terrena está aqui, mas todo dia eu tenho que... Eu tenho que fazê-la morrer, todos os dias. Ok? Por quê? Porque ela foi crucificada com Cristo. Só que eu ainda tenho uma vida na carne, eu ainda estou aqui. Então, todos os dias eu tenho que pensar: carne, você já foi para a cruz com Jesus. Aí a minha carne quer resolver fazer uma zoeira. Carne... Fica na sua. Todos os dias eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal. Paulo diz em Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer. Então não é aquela história de Deus, não deixa eu fazer. Não, como não deixa? É você que não deixa, não é Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha a natureza terrena o que quer fazer. Olha o que a de todos nós, amados, todos nós temos essa carne. Que se você não matar todo dia, ela quer fazer o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A nossa carne quer essas coisas. Você todo dia tem que matar a sua carne, fazer ela morrer. 1 Coríntios 9:24-27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo dia você tem que pegar o prêmio. Nós todos, é como se todos os dias nós todos crentes estivéssemos correndo. Correndo. E a gente tem que pensar: eu vou pegar o prêmio. Enquanto você estiver nessa corrida para pegar o prêmio, você está o quê? Subjugando a tua carne. Tá bem? Todo atleta em tudo se domina. Os atletas de fato, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então você tem que se dominar. Bispa, eu não me domino, eu tenho os comichões. Olha, para. Eu não me domino. Então você não é convertida. Você não é convertido. Porque se você é convertido, o Espírito Santo está na sua vida. E quem lhe dá domínio é o Espírito de Deus. Porque na carne a gente não tem domínio mesmo. Então não pode viver na carne. Porque se viver na carne não vai dominar, vai ter comichão. Eu não me aguento. Mas se você vive no Espírito, se você alimenta o seu Espírito, se você corre para alcançar o prêmio todo dia, então sua carne não vai ter mais comichão, não. Você não vai ter mais, eu não me o quê? Amém? Assim corro também eu. Paulo dizia que ele corria também. A carne dele também não devia ser fácil. Lógico. Não sem meta. Então ele corria, mas ele tinha uma meta. Subjugar a carne todo dia. Assim luto.
não como desferindo golpes no ar. Quer dizer, ele ainda não lutava com uma coisa que ele não sabia. Ele estava dizendo, eu luto, eu sei com o que eu estou lutando. Ele sabia o que a carne dele era capaz de fazer. Amém? No passado, ele matou gente, consentiu na morte de pessoas. Ele sabia que a carne dele era uma praga. Mas ele corria todo dia para crucificar, matar aquela carne, alcançar o prêmio. E dizer, eu venci mais um dia. Todos os dias nós temos que vencer a carne. Amém? Nós chegamos hoje, quinta-feira à noite. Quem reinou hoje, durante o dia? O seu espírito e sua carne. Nem responda. É você com Deus. Quem reinou hoje? Eu imagino que quem esteja aqui hoje conseguiu chegar, reinou o espírito. Que de alguma forma disse, vai para a igreja, meu filho. Vai para a igreja. Porque às vezes a gente chega aqui, a nossa carne, chega aqui, senta e Deus. Sabe picadinho? Picadinho, só a palavra tem esse poder de fazer picadinho da carne. Diga graças a Deus por isso. Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Amado, não é que Paulo ficava se batendo. Tem gente que pega isso e fala, eu vou pegar aquelas bolas com aqueles espinhos, eu vou ficar me batendo toda vez que a minha carne... Mas, amado, você vai se ferir, sangrar, morrer, a sua carne vai continuar com os desejos. Esse esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão é o quê? Eu subjugo a minha carne. Eu me humilho, sabe? Eu humilho a minha carnalidade. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele estava dizendo? Eu não posso deixar minha carne, senão eu vou ser desqualificado. Eu estou pregando uma coisa que eu não consigo fazer. Isso é tremendo, não é? 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não é te toque, te possua, não alcance vantagem. Quando ele arma a cilada e você põe o pé no laço, ele alcançou vantagem sobre você. Ponto para o inferno. Eu acho que os demônios falam, fica aquela coisa lá no inferno. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois... pelo menos nesta igreja, não lhe ignoramos os... Você acha que Satanás quer fazer o quê? Imagine, agora ele sabe que ele não pode entrar em você, não pode fazer você ter um estribuchado aqui. Aqui não tem estribuchado. Porque, amado, se alguém aqui começar... ele deu a declaração que ele não é de Jesus ainda, que ele não é salvo. E se não é salvo, nós vamos expulsar o demônio e vamos pregar tudo para ele. Vamos ficar aqui sentado até... E se ele não crer? Aí nós vamos dar um pé nele e falar, você é joio, fora daqui. Vamos ficar tolerando aqui o endemoniado. Os irmãos estão entendendo? Mas nas igrejas, quanto mais endemoniado, mais lucro. Porque eles dão lucro aos seus senhores. Vamos passar. Não lhe ignoramos os desenhos. Você tem que saber do que o diabo é capaz. Como ele age, como ele trabalha. Né? Número 4. O crente em Jesus luta contra principados e potestades. São os anjos caídos e filhos da perdição. Então, olha, a nossa luta é contra os capetas, não diretamente, mas as influências, os meios, e contra os filhos da perdição, os filhos do diabo, que são os energizados. Então nós temos uma super luta, ok? Amém? Não é luta para, demônio, não é isso não. Vamos ver como é que isso acontece. Quando um eleito de Deus se torna filho de Deus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele não somente herda suas bênçãos, mas também os inimigos de Deus também. Então herdamos os inimigos de Deus. O maior inimigo de Deus é Satanás. Diz inimigos no plural, porque tem as potestades e os principados. E o propósito de Satanás é o quê? Destruir a sua obra maior. O que o diabo quer? Você acha que o diabo quer destruir a vida de quem é dele? Já está destruída. De quem ele quer destruir? Sua e minha. Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o ápice da criação do Todo-Poderoso. Mas nós temos dentro de nós o poder do Cristo ressuscitado, que nos protege. Então, Efésios 6, 11 e 12 diz assim, agora você vai entender aquilo que eu disse antes. Revestivos de toda a armadura de Deus, isso é espiritual. Para poderdes ficar firmes, então você tem que ficar firme. Contra o quê?
Ah, está na Bíblia, eu não estou inventando nada. Contra as ciladas. Se você não estiver firme, se você não estiver armado, se você não estiver com a palavra tinindo, se você não estiver, sabe, cheio da manifestação, do poder, da glória, da intimidade com Deus, você cai nas ciladas, você não fica firme coisa nenhuma. E aí depois vem com aquela, mas sabe o que é? É que o diabo pôs uma casca de banana bem onde eu ia passar e eu, zoom! O diabo põe a casca de banana, esse é o papel dele. O seu e o meu é enxergar a casca de banana e dizer, ah, casquinha de banana colocada pelo diabo, vou por outro caminho. Isto é você estar firme e não cair nas ciladas do diabo. Amém? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O Senhor está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Né? Cuidado com isso. E sim contra os principados e potestades. São demônios. São entidades de demônios. São demônios numa hierarquia maligna. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quer dizer que há dominadores, há energizados do inferno na política, nos governos, nas repartições, nas escolas, nos que apregoam mudanças de constituição. Os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo tenebroso é o império das trevas. Eu não sou de lá, mas eu trabalho lá. Eu trabalho com alguém que é de lá. Espiritualmente eu não estou lá, eu não sou de lá. Mas o meu chefe é de lá, o meu empregado é de lá, o meu colega de trabalho é de lá, o outro é de lá, e eu com isso, eu sou luz lá, eu sou sal lá, eu sou embaixadora do reino lá. Aleluia. Mas espera aí, bispo, eu tenho que fazer uma mediazinha, porque eles pagam o meu salário. Eles? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E se é pelo império das trevas que você está recebendo o seu salário, saiba que Deus tem um propósito para manter você lá. Se aquelas pessoas são energizadas pelo inferno, você tem um propósito na vida daquelas pessoas e não elas um propósito na sua. A nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Há forças espirituais do mal nas regiões celestes, que são aqui mesmo. Regiões celestes são aqui, do ponto zero até onde há ar. Depois é o segundo céu, depois é o terceiro céu. O segundo céu é onde estão os planetas, onde o homem consegue chegar ou não, porque também não consegue chegar em tudo. E no terceiro céu é onde está o paraíso, é o paraíso, onde está o trono de Deus. Então as regiões celestes são aqui. Aqui é onde os dominadores, onde as forças espirituais do mal, elas atuam. Elas não atuam no espaço sideral, amados. Já não está nem um pouco interessado com o sol, com as estrelas, não. É conosco. Os irmãos estão entendendo? Amém? As ciladas do diabo são dirigidas à igreja como um todo. E aos crentes de forma pessoal. Então, a igreja de Cristo tem uma luta muito grande, como igreja. E cada um de nós, de per si, na sua vida pessoal, tem uma luta também. Número 5. O crente em Jesus deve orar para ser livre dos homens perversos e maus, dos principados e potestades. Nós estamos libertos desta ação, deste poder. Mas nós não podemos cair nas ciladas que esses homens perversos e maus, energizados pelo diabo, armam para nós. Então nós temos que orar sim. Não é, Deus me livra do diabo. O Senhor já livrou. Ele vai falar, essa oração aí, já livrei você. Agora, dos homens usados pelo diabo, das mulheres usadas pelo diabo, que Deus nos livre. Temos que orar. Dos principados e potestades. Por que nós temos aqui, no terceiro domingo, uma oração em congregação pela nossa nação? Para que Deus nos livre dos principados e potestades, desses que vão ser agora
em outubro, empossados e vão ter poder sobre a nossa vida como cidadãos brasileiros. Que Deus nos livre desses energizados, que lá não estejam energizados pelo inferno, porque Ele vai assinar coisa contra o povo de Deus. Então nós temos que orar, é nesse sentido que nós devemos orar. Quando diz que nós devemos orar por toda a autoridade, é porque normalmente é nas autoridades que o diabo vai influenciar para que subjugue o povo de Deus. Então temos que orar. Segundo aos Tessalonicenses 3:2, e para que sejamos livres, ore por isso, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é nossa, a fé é dos eleitos. Os perversos e maus são os filhos da perdição. Eles não creem em nada que nós cremos. E nós temos que ser livres dessa gente. Amém? Ponto 6. A Bíblia alerta que alguns apostatarão da fé. Vão deixar as coisas de Deus. Por obedecerem a espíritos enganadores, falsos mestres, energizados por Satanás. Olha que triste. Será que a gente não tem que falar? Falar mais? Muitos, a Bíblia diz muitos vão esfriar. Quantos? Tem 40 milhões de evangélicos no Brasil desviados. É uma vergonha. Por que eles estão desviados? Eles apostataram da fé. Não sei todos, mas uma grande parte obedeceu a espíritos enganadores, falsos mestres. Seguiram doutrinas de homens, ensinos de demônios, e estão decepcionados, escandalizados. Diz em 1 Timóteo 4, 1-3, ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, graças a Deus que não são todos, e nós não estamos nesses, amém? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. São os energizados pelo diabo, os filhos da perdição. Falam mentiras, hipócritas, que têm cauterizado a própria consciência. Já expliquei aqui, amado. Quando uma pessoa fala, pega o copo d'água, e agora nós vamos todos beber, porque essa água foi ungida e não sei o quê. Ele sabe que a água não foi ungida coisa nenhuma. Quando um cara pega uma toalhinha e fala, olha aqui, nós vamos no dia tal, na campanha da toalhinha ungida, você venha que nós vamos entregar essa toalhinha, você vai pôr essa toalhinha, sabe, ali, você vai pôr no travesseiro do seu marido, e ele vai se converter, ele vai ficar bonzinho, venha pegar a toalhinha ungida por R$1.000, olha, mas ele sabe que a toalhinha não converte ninguém. Ele sabe que a toalhinha é hipocrisia, é mentira. Mas a consciência está o quê? Cauterizada, fala e não está nem aí. Já não tem mais consciência. Versículo 3. Que proíbem o casamento. Abstinências. Vamos falar do casamento, celibato. A igreja romana está aqui. E algumas outras evangélicas que também entraram nessa questão de não pode casar. Exigem abstinência de alimentos. Alguém pode exigir abstinência de alimentos? Não. Alimentos que Deus criou para serem recebidos. Com ações de graças. Deus criou, dê graças e coma. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? Muito bem, ponto 7 e último e encerramos. O verdadeiro crente deve cuidar de si mesmo e da doutrina da graça de Deus. Veja como é importante você cuidar de si. Agora você entende como é que o diabo age para chegar na sua vida, para lhe derrotar, tá? E a doutrina da graça é o que vai lhe proteger, que vai lhe dar o que? Estrutura espiritual, para não cair nas ciladas. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo, cuida da tua vida, não cuida da vida do outro. Tem cuidado de ti mesmo e da... Paulo pregando, escrevendo a Timóteo, de que doutrina Paulo estava falando? Da graça de Deus. Continua nestes deveres. Que deveres? Cuidando da sua vida e cuidando da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás
tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é salvar para a vida eterna, porque nós já somos salvos. E aqui ele escrevia para Timóteo que era salvo. Salvarás do quê? Salvarás de cair nas ciladas. Salvarás de cair nas arapucas. Salvará a tua vida do poder dos principados, das potestades, das forças espirituais do mal, dos dominadores deste mundo tenebroso. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, a nossa obrigação é falar a verdade, é viver a verdade, é ensinar as pessoas como elas não caem no laço do passarinheiro, é ensinar os nossos irmãos que existe uma luta muito maior do que não é uma luta direta com o diabo, porque ninguém conseguiria vencer o diabo, por isso Jesus o venceu, mas é uma luta contra as ciladas dele. Uma luta contra a nossa própria cobiça e concupiscência. Essa é a nossa luta. Quando ela acaba? Quando a gente der o último fôlego de vida. Aí acaba a luta. Amém? Eu encerro dizendo o seguinte. O crente está livre das potestades do diabo. Livre. Todavia possui um corpo que quer humilhá-lo diariamente. E só com o conhecimento da palavra, da graça de Deus, nós poderemos identificar estas fortalezas em nossa mente e levá-las cativas em obediência a Cristo. Amém? Eu preciso encerrar com um salmo. Põe para mim, por favor, o Salmo 91, versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Veja que o descanso vem depois de habitar no esconderijo do Altíssimo. O que habita? Eu habito, e você? Por isso nós descansamos à sombra do... O que é o onipotente? É o todo-poderoso. Nós estamos descansando. Só o que habita, diz o versículo 2, diz ao Senhor, e é o que nós vamos dizer: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu não confio na minha carne, você confia na sua? Eu confio em Deus. E quando que a minha carne não me vence? Quando eu estou no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Quando eu me refugio no Senhor. Então, quando a minha carne quer gritar, eu grito: socorro, Senhor. Eu corro para o refúgio. Eu corro para a minha fortaleza. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo, porque ali eu estou protegida. Nele eu confio. E assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos falar uma palavra de vitória para o irmão que está ao nosso lado. Fale alguma palavra de vitória a respeito do tema: libertados da potestade do diabo. Fala para ele, fala. Você é nascido de Deus e o diabo não pode te tocar. Diga: maior é o que está na tua vida do que o que está no mundo. Diga: o teu espírito está bem alimentado, por isso pode subjugar a tua carne. Diga: você enxerga, você vê com os olhos do Todo-Poderoso. Você consegue ver a cilada do inimigo e sair para o outro lado. Aleluia. Pai amado e bendito, nós nos despedimos, Senhor. Ó Deus, tão felizes, tão gratos a Ti, porque nós entendemos, Senhor, ó Deus, de onde vêm as nossas lutas, os nossos problemas. De onde, Jesus? As guerras, as contendas. Se não, Senhor, daquilo que milita na nossa carne, Jesus. A cobiça, a concupiscência. Jesus, vamos fazer todos a oração. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Jesus. Livra-nos dos homens maus. Livra-nos dos sanguinários. Livra-nos dos sequestradores. Livra-nos dos roubadores, Senhor. Livra-nos dos homicidas, dos assassinos. Livra-nos dos ladrões, Pai. Livra-nos, Pai.
Livra-nos daquele que quer o nosso mal, Jesus. Livra-nos dos filhos do diabo, dos energizados do inferno. Livra-nos, Pai. Livra os nossos filhos, Pai, da mulher ímpia. Livra as nossas filhas, Pai, dos homens mal intencionados. Livra, Senhor, as nossas famílias dos laços do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, dos principados, das potestades. Livra-nos, Pai, dos governos corruptos, maus, Pai. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos as ciladas. Abre os nossos olhos para enxergarmos as armadilhas do inferno. Abre os nossos olhos para enxergarmos, Pai, aqueles que estão à nossa volta e querem nos destruir, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, para verem aqueles que querem num negócio, Pai, nos lesar. Abre os nossos olhos, Jesus, para verem aqueles que querem usar as nossas vidas, Pai, para tirar proveito próprio. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergar aqueles que são lobos em pele de cordeiro, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar, ó Deus, desde as pequenas até as grandes armadilhas do diabo, Jesus. E ao enxergarmos, Jesus, que estejamos firmes contra essas ciladas e essas armadilhas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui cuidando, porque a Tua palavra diz: aquele que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Significa que qualquer um pode cair, Jesus, mas nós temos que cuidar de nós e da doutrina, Senhor. E é isso que nós fazemos neste ministério. Leva-nos em paz, em segurança. Leva-nos, Jesus, guardados pelos Teus anjos. E que amanhã o nosso dia seja tremendamente vitorioso, feliz, próspero. O final de semana seja tremendo, Pai, cheio de surpresas da Tua parte. Traz-nos aqui, Senhor, domingo de manhã. Sim, Senhor. Para continuarmos vendo a Tua glória, a Tua vitória em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém.